Oi, Paula, tudo bom? Olá, pessoal, boa tarde. Admitindo aqui o pessoal. Boa tarde. Olá, Natália, boa tarde. Buenas tardes. Boa tarde, Pedro. Espero que esteja tudo bem com você. Boa tarde. Tá tudo bem, sim. Tudo bem, Maria Paula, graças a Deus. Amém. Segurar a mente para a gente não pirar, né? Todo mundo trancado em casa, na agonia. Precisa deixar o nome no chat para fazer a chamada? Precisa. Eu já ia esperar assim, um número de alunos entrar Acabei de colocar meu nome. Ok. Então, os alunos que entraram, né, na reunião, na aula, a lista de presença é você digitar o seu nome no chat. A gente tem um relatório tanto do vídeo, né, que grava, está sendo gravado, como também tudo que vocês escrevem no chat, ele envia também como relatório. Então, entrou na sala, digita o nome de vocês, porque quando termina a aula, eu já passo o nome dos faltosos para Ismene. Então, se você está aqui na aula e não digitar, o nome vai para a lista de faltosos. Então, para evitar uma situação desagradável como essa, digita o nome de vocês. Pessoal, nós temos 2 aulas, né? Então, não tinha lógica marcar um código do Zoom para arte e um código do Zoom para literatura. O interessante dessa aula conjunta, arte e literatura, é porque o mesmo conteúdo que vocês estão estudando no capítulo 7, 8, 9 de literatura é o mesmo conteúdo de arte, né? Esse período... Boa tarde, Pro. Boa tarde. Esse período que envolve, né, o pré-modernismo aqui no Brasil. E vocês irão observar algumas obras, né, desses artistas do início do século XX e o que desenrolou, né, um pós-Semana de Arte Moderna. Olha só, as questões do capítulo 7 são todas questões discursivas. Então, eu vou abrir para vocês aqui o gabarito. Então, o interessante, como nós não temos esse momento para parar, apagar, copiar, completar, vocês podem tirar fotografia, né, da tela e depois passar para o caderno ou para o livro o gabarito. Mas eu vou lendo o gabarito e comentando. Vocês podem interferir o momento que vocês quiserem para falar, para dar a resposta de vocês, dar alguma consideração. Então, a aula de hoje, inicialmente... Boa tarde, prof. Boa tarde, Samuel. A aula de hoje, nós iremos, inicialmente, corrigir os capítulos 7 e 8 de arte e depois 7 e 8 de literatura. Certo? Ok, eu vou compartilhar a tela com vocês aqui, né, com o livro do SAS. Então, fica um pouquinho preto e depois vem. Olha só. Nós estamos aqui no capítulo 7, né? O capítulo 7 que vai falar sobre esse pré-modernismo, muito mais voltado para as artes visuais, né? A pintura, a escultura. Nesse capítulo também há uma descrição de como aconteceu a Semana de Arte Moderna. No livro de literatura também, o capítulo 7, há várias páginas que falam, né, como foram esses 3 dias de Semana de Arte Moderna. Essa tela da Tarsila do Amaral é uma tela muito famosa, né? Os trabalhadores, os operários. É uma tela que vocês podem observar que há uma heterogeneidade, né, de brasileiros. A gente vê pessoas brancas, loiras, negras, pardas, uma diversidade de características, né, porque são os operários, as pessoas que trabalham aqui já estão num processo de industrialização.
Essa obra retrata uma terceira fase da pintora Tarsila do Amaral. Tarsila do Amaral, ela era esposa de Oswald de Andrade. Só que, posteriormente, eles se separam e Oswald de Andrade, né, ele se casa com uma outra artista, né, que é a Pagu, outra artista também importante do modernismo. Então, essa aqui já é a terceira fase da Tarsila do Amaral, né? Ela viaja para a França. Então, quando ela volta, ela já vem com outras ideias. Então, ela pinta numa perspectiva muito mais social. A primeira fase é a fase Pau-Brasil, né? Veiculada aquele manifesto Pau-Brasil que o Oswald de Andrade escreve, né? Esse movimento Pau-Brasil é um movimento que busca exportar o Brasil, mostrar o Brasil como ele é. E nessa obra a gente, por exemplo, vê nas obras da Tarsila muita mitologia, né? Muita mitologia não, muito folclore, animais do folclore brasileiro, cores puras, primárias, muito azulzinho, rosinha. E ela não deixa não, ó. Essa tonalidade aqui, ó, tá vendo? Ó, um laranjado, rosado, o azul, são cores muito presentes na tela nas telas da Tarsila. Eu falei Cecília em algum momento, viu, gente? É Tarsila do Amaral. Ok. Olha só, vocês sabem que a Semana de Arte Moderna, né, foi, assim, um fiasco aqui no Brasil. A gente já comentou como aconteceu a Semana de Arte Moderna, que ela não foi tão bem vista. O Brasil, ele está naquele período, né, de república em que um período era o governo de Minas, outro período era o governo de São Paulo, né, naquela política café com leite. Essa crise política leva a uma revolução em 30, né? Então, aqui a gente tem alguns antecedentes da Semana de Arte Moderna, como, por exemplo, olha essa tela aqui do Lázaro Segall, né, que foi uma exposição que ele fez em 1913. Né, ele é lituano, ele vem aqui com algumas características do expressionismo, por exemplo. Não, essa tela aqui, pessoal, desculpa. Essa tela aqui é o Homem Amarelo da Anita Mafaldi, que em 1917 ela cria uma exposição e é condenada, né? Monteiro Lobato escreve um manifesto, escreve uma nota no jornal, inclusive está até aqui, falando que alguns artistas veem anomalias, né? Ou seja, desconsiderando totalmente a arte da Anitta. Outra obra, né? Outro artista também é o Brecheret. Teve uma obra, eu não sei se teve uma novela que tinha Malu Mader, era celebridade, que era Malu Mader, aquela mulher do cabelão preto, e aquela menina Cláudia, esqueci agora o nome. Aí, numa dessas questões, a vilã roubou um brecheret da atriz Malu Mader. Outra vez, a Malu Mader queria fazer uma exposição, né, com a obra de Pixinguinha, e a vilã vai e rouba a ideia. Então, assim, às vezes a gente precisa, de fato, ter esse capital cultural, pessoal. Não basta ter dinheiro. Só dinheiro não... E a gente sabe hoje como o dinheiro não resolve, né? Como o dinheiro... Não adianta ter as melhores roupas de marca no guarda-roupa, elas não estão funcionando, né? O que não está adiantando só. Só o dinheiro não está adiantando. Então, nós precisamos ter capital cultural, né? Além de dinheiro, que é ótimo, maravilhoso, adoro. Pena que eu não tenho. Tenho o suficiente para sobreviver, né? Para agradecer a Deus. Mas precisamos ter capital cultural, porque, inclusive, olha só, numa novela, abordar tantos elementos, né? Como esse roubo, né? Dessa escultura de Brecheret, de uma personagem da obra. Deixa eu ver quem está mais aqui. Ok. Olha só, né, a capa, né, da exposição, o folder. Olha aqui, uma outra obra da Anitta. Então, olha só, com obras dessa forma, pessoal, como não chamar a atenção de uma sociedade conservadora, né? De uma sociedade que está ali acostumada com um determinado tipo de arte. Então, aqui, né, essa obra, né, o Abaporu, eu sempre falo o nome às vezes estranho.
Abaporu, é isso mesmo. É uma obra que Tarsila do Amaral ela dá de presente para o Oswald, né? Então, olha só, o nome antropofágico, inspirada na obra Abaporu, de sua esposa Tarsila do Amaral. Oswald ficou impressionado com a estranha e enorme figura em posição de reflexão, o que lembrava um indígena antropófago. Tarsila, então, aproveitando que a obra ainda não tinha nome, buscou, inspirada no escritor Raul Boff, o vocábulo do tupi correspondente a antropófago, encontrando Abaporu, que quer dizer o homem que come gente. Por que o Oswald descreve esse movimento antropofágico? Tarsila do Amaral presenteia essa obra para ele. Lembre-se que em 1924, o Oswald ele cria um movimento para o Brasil, né, que é esse movimento de Brasil Exportação. Em 26, aquele grupo de outros artistas, né, liderado por Menotti, eu falo às vezes o nome com uma pronúncia diferente, viu, pessoal? Menotti del Pilchia se escreve, né? Eles escrevem um manifesto verde-amarelismo. Nesse manifesto, eles condenam todo tipo de estrangeirismo. A arte brasileira tem que ser 100% genuína. E aí Oswald descreve esse movimento antropofágico em 1928 para dizer que nós precisamos conhecer outras culturas, conhecer outras artes, comer, engolir esse homem, engolir essa cultura desse outro homem e aproveitar, digerir, né? E aproveitar aquilo que é interessante. Então, o movimento antropofágico, ele abre essas portas também para o que vem de outras culturas, né? Desculpa. Ó, a tosse, que perigo. Olha uma outra obra da Tarsila, né? Aquela releitura. Lembra que essa obra dela, da mulher, que é só ela, que é de abertura do capítulo, é que as mulheres se automutilavam, né? Puxavam o peito para que pudessem jogar o peito para trás e alimentar as crianças, né? O filho, durante a lavoura, né? A colheita, o plantio. Ok. Oi. Aquela pintura, aproveitar que a senhora falou, aquela do início do capítulo de literatura, também é de Tarsila? Também é de Tarsila. Já é uma fase em que já é uma terceira fase dela, a fase social. Tarsila acompanha as mesmas fases da literatura, né? Porque Oswald de Andrade é marido dela, então eles trabalham ali de uma forma conjunta. Então ela tem 3 fases, que inclusive é uma das respostas aí do livro, né? A fase pau-brasil, a fase antropofágica e a fase social. Olha esse poema aqui do Oswald, né? A dona Branca Clara toma-se 2 dúzias de beijocas, acrescente-se uma dose de manteiga do desejo. Adiciona-se 3 gramas de polvilho de ciúme. Deite-se 4 colheres de açúcar de melancolia. Coloque-se 2 ovos. Agite-se com o braço da fatalidade. E dê de 2 em 2 horas marcadas no relógio de um ponteiro só. Aqui nessa primeira questão, né, tá perguntando o seguinte: quais são? Vou abrir aqui o gabarito, né? Não é aqui. Aqui nessa primeira questão tá pedindo o seguinte: lembrem-se que quando a gente fala de estética, pessoal, em arte, em literatura, é o estilo de composição da obra. Como foi que o autor, metalinguisticamente, né, arte pela arte, escreveu aquele poema? Ele escreveu com rima, sem rima, rima pobre, rima rica. Se for um soneto, é um soneto, porque é clássico, formado por versos decassílabos, né? E essa primeira pergunta justamente fala sobre isso, né? Quais as principais características do poema que definem como uma obra moderna? Então, no modernismo, a gente vê um rompimento com a academia. Eu estou falando sempre muito sobre rompimento de academia, mas é o que acontece. Eles buscavam escrever de uma forma livre, pintar de uma forma livre, experimentar, né, o que aquela herança das vanguardas, né, fazer experimentações. Então a gente vê um homem amarelo, uma pintura expressionista, né, com formas, com elementos andrógenos. E aqui, né, vocês podem observar que no poema do Oswald,
não há rima, não há métrica, não há uma linearidade no discurso, né? O início, meio e fim. Também não há recursos tradicionais da gramática, como a pontuação, a sintaxe bem elaborada, né? Então, é um rompimento. Eu falei com vocês, por exemplo, que o Mário de Andrade, que não é irmão do Oswald de Andrade, não, é o Oswald. O Oswald, inclusive, escreve livros misturando os gêneros textuais, errando a ortografia, errando elementos da sintaxe de propósito para trazer uma nova estética. A questão, a letra B da questão 1 fala sobre o futurismo, né? E tá pedindo aqui que vocês identifiquem as características do futurismo nessa obra do Oswald, né? O amor, esse poema O Amor. Então, o futurismo é uma destruição com o que é tradicional, é o enterro, né? Eles querem destruir. Então, o futurismo vai não elogiar, proclamar, né? Adorar o que é novo, as máquinas, as tecnologias, o ritmo agitado da cidade, né? Todos esses elementos são elementos de admiração ou tema de uma obra futurista. Então, olha só, a gente tem a máquina, a gente tem a eletricidade, a gente tem um descarte quanto aos meios tradicionais, né, da expressão da literatura, das obras literárias. Então, nesse poema, há uma destruição da sintaxe. O que é sintaxe? Sintaxe é a relação entre as palavras. Quando a gente vê, por exemplo, que o sujeito ele precisa concordar com o verbo, que o verbo transitivo ele precisa de um complemento, né? Seja ele um objeto direto, seja ele um objeto indireto. Então, a gente vê, por exemplo, que na palavra a bela garota há um adjunto adnominal, ou eu tinha certeza de que você estava sozinho. Então, de que você estava sozinho é um complemento nominal e não um complemento verbal. Então, sintaxe é a relação entre as palavras. E aqui nesse poema, o que é que o Oswald fez? Ele aboliu a pontuação e ele desprezou, ele não colocou, por exemplo, adjetivos para dar características e advérbios para indicar circunstâncias e que são elementos que nos dão informações a mais. Por exemplo, um adjetivo me dá uma característica sobre algo, o advérbio me indica uma circunstância de tempo, de modo, né? De lugar. Então, esse poema ele faz uma exclusão, né? Ele vai abolir a pontuação e abolir esses elementos que nos dão características sobre aquilo que um eu lírico nos informa, né? Em relação àquilo que ele quer falar. Ok. A questão 3, né, é justamente sobre essa questão da deglutição antropofágica. Então, aqui tem reunido com colegas, infelizmente não tem que ser individual, né? Está pedindo aqui, com base nas transformações sofridas pela arte brasileira, o que ele propõe para a cultura brasileira? Utilize frases do texto para justificar a sua resposta. Alguém fez essa atividade e gostaria de comentar? Não? Então, vamos lá. Olha só. O que é que vocês, nessa questão... É 2, né? É a 2, estou viajando aqui. É a 2. Eu li a B, pensei que era 2. Então, olha só. O Oswald, ele nos faz perceber em relação a essa deglutição antropofágica que no Brasil nós temos vários terrenos, né? Nós temos a música, nós temos a pintura, nós temos a literatura. Então, ele escreveu um manifesto antropofágico, só que o Brasil ainda permanece da mesma forma, né? Quando coloca aí no gabarito, né? Ainda o mesmo, ostentando, entre outras coisas, berne nas costas e calosidades portinarescas nos pés descalços, né? As obras do Portinari são pernas bem grossonas, né? É o Portinari ou é o... Não, é o Portinari. Então, lembrem-se que esse manifesto antropofágico é o brasileiro absorver, né? Os vários elementos da cultura e
aproveitar aquilo que realmente faz sentido para ele. Lembrando que durante a Semana da Arte Moderna, né, aquele pianista, o Eric alguma coisa, tá lá no livro de literatura, ele faz uma releitura de uma obra de Chopin e é vaiado. Quando o Villa-Lobos vai apresentar uma música, né, e que ele teve um acidente no pé, vai com um pé de sandália e outro pé descalço, e a galera acha que aquilo já é uma afronta também para o público. Ok, eu já falei, né, na questão 3 sobre... Vocês podem entrar, né, no site oficial da Tarsila do Amaral e pesquisar as obras dela. Mas lembrando que a Tarsila, ela tem 3 fases, ela acompanha essas frases da literatura oswaldiana, né, de primeira fase pau-brasil, exportação, segunda fase antropofágica, né, absorver o que você puder absorver de melhor em relação à cultura brasileira e a outras culturas, mas também uma terceira fase, que é uma fase social, né? Deixa eu abrir aqui um... Pro, Oi? é que tinha assim, quando eu fui fazer essa questão sobre a fase da Tarsila, ela tá falando que é a fase cubista a primeira. Então, eu pesquisei a fase cubista com a obra Carnaval. Que tem, tipo assim, parece uma torre Eiffel. Sim. Ela tá aqui no livro? É cubista ou fora do Brasil? Não sei, acho que não. Dá uma olhada aqui. Essa obra da Tarsila tá aqui no livro? Não. Não? Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra senhora. Peraí. Ai, essa aqui, ó. Aham. Tá vendo que parece uma torre Eiffel? Essa fase assim, em relação a uma questão das fases dela, ok? Por exemplo, a fase pau-brasil, a fase antropofágica e a fase social. Mas isso não impede que ela, por exemplo, na fase pau-brasil, ela pinta telas com características do cubismo, ela pinta telas com características surrealistas, entendeu? Você não pesquisou errado. Entendi. Então, por exemplo, essa tela aí, que eu acredito que seja a primeira fase, o pau-brasil, parece muito as telas dela da fase pau-brasil. Deixa eu abrir aqui um site, ver se eu consigo. Às vezes, quando tá muito cheio, é a da torre, né? É. Na foto tá dizendo que é carnaval. Essa tela Vaporu mesmo, ela é uma tela, né, da fase antropofágica. E por mais que ela seja da fase antropofágica, ela tem características, por exemplo, surrealistas, do inconsciente, de um homem com a cabeça, com pezão, né? A Sila usa muito mitologia nas obras, folclore nas obras dela, né? Então, por exemplo, essas obras que apresentam muita mitologia, muitas figuras, bichos, a gente também vê características, né, da estética cubista, surrealista. Carnaval de Tarsila. Parece mesmo com... É isso mesmo. É isso mesmo. Essa tela, viu? Deixa eu te falar. Lembra que eu falei que ela parecia com o movimento Pau-Brasil? Sim. O movimento Pau-Brasil foi um movimento de 1924. A pintura dessa obra Carnaval é de 1924. Então, não pode ser antropofágica e não pode ser social. Essa tela da Tarsila é uma tela com características cubistas, com características também... deixa eu ver assim, se há alguma coisa de surrealismo aqui. Aparentemente, não. Ela pinta a tela Carnaval com características cubistas, né, da estética cubista, né, pelas formas geométricas, mas também é uma tela da fase pau-brasil dela. Entendeu esse lance do que vem a característica das vanguardas, mas de uma fase
de estilo de pintura. Entendi. Então, Assim, independente da fase que ela esteja, ela pode pintar com características de uma das vanguardas. sim, sim. Ok. Massa, massa. Questão 4, né? Vamos lá para vocês. A questão 4 é sobre a exposição, né, que Anita Malfatti, em 1917, traz com características expressionistas. O Homem Amarelo, por exemplo, é uma tela expressionista, né? A gente observa muito mais características expressionistas. E o que acontece? O Monteiro Lobato ele escreve uma carta, né, chamada... Deixa eu pegar aqui, que é... Eu sempre... não sei o que é uma explicação. Deixa eu pegar aqui. Tá aqui, em algum lugar. Então, ele escreve como se ela fosse um artista, como se aquela exposição tratasse de obras distantes da realidade brasileira, né? Uma manifestação de uma arte que não está ligada a temas e a formas nativas, e, segundo ele, eram sem idealizações e sem finais felizes. Para Monteiro Lobato, a pintura deveria apresentar uma cor local. Gente, quando eu falo de cor local, inclusive, eu uso muito uma questão que foi do Enem, que tem essa expressão cor local. Cor local são as características do lugar. Não é só questão de cor, de cromia. Né? Ou dito de outra forma, né? A figuração preferencialmente em um registro naturalista do tema nacional, de brasilidade. Então, ele acha que ela está viajando na maionese. Ela ficou extremamente aborrecida, né? Com a forma que ele atacou ela nessa pós exposição. Na Semana de Arte Moderna, ela expõe quase 40 obras na Semana de Arte Moderna, que já foi em 22. A questão 4B, né, está perguntando o seguinte, sobre essa questão de liberdade de expressão, de identidade própria. Então, a questão 4, letra B, fala o seguinte, de que forma o conceito de arte defendido pelo autor entra em conflito com a produção dos artistas da Semana de Arte Moderna. O que acontece? Os artistas da Semana de Arte Moderna, esses modernistas, eles queriam uma identidade própria e uma liberdade de expressão. Então, Monteiro Lobato, ele critica essa liberdade de expressão. E a liberdade de expressão é vista por Monteiro Lobato como uma aberração, algo anormal. A questão 5, ela pede para descrever os antecedentes sociopolíticos da Semana de Arte Moderna. Então, a gente já sabe, né, que a gente tem lá no início do século, a gente tem a Belle Époque, a gente está vivendo uma segunda fase da Revolução Industrial, o telefone, a eletricidade, a comercialização de remédios, enfim. Só que a gente sabe que o mundo tem uma queda, né, em relação a essa bela época com a guerra em 1914. Vocês sabem que aqui no Brasil a gente está com um governo das oligarquias de São Paulo e Minas. E em relação a... Olha aqui o gabarito. A Semana de Arte Moderna é olhar o contexto das primeiras décadas do século, presos ao academicismo e as influências da Belle Époque francesa. Os jovens intelectuais e artistas de São Paulo começam a sentir uma necessidade de o quê? De colocar a nossa identidade nacional nas obras de arte. É uma forma de exportar o Brasil. É uma forma de colocar o Brasil como ele é em evidência. Né? Por isso que o Mário de Andrade escreve uma Macunaíma, um herói sem caráter, o herói vagabundo, né? A imagem do brasileiro malandro. Né? Continuando aqui, então, o que a gente vai encontrar, né? Qual é o pensamento desses artistas da primeira Semana de Arte Moderna? Efetivar uma identidade nacional a partir das artes, mostrando, né, a nossa cultura e o retorno às raízes culturais do nosso país. É por isso que a Tarsila pinta folclore, é por isso que o Mário de Andrade ele insere seres do folclore nacional dentro do livro Macunaíma, por exemplo. Aqui na questão 6 está perguntando o seguinte, quais foram as influências europeias que marcaram a arte moderna?
Então, vocês poderiam ter respondido, né? Que de Cavalcante, ele traz influências. Primeiro, quais são as influências da Europa na arte moderna? As vanguardas europeias. Quando Natália coloca, acho que foi Natália, não sei quem foi colocou. Enfim. Quando vocês colocaram aí, né, que mas a característica é cubista. Todos os artistas dessa época, inclusive na literatura, eles vão escrever de acordo com essas vanguardas. As vanguardas, elas inspiram a produção artística, né? Ok. Aqui nós temos uma obra da Tarsila, Baile Popular do de Cavalcante, né? E aqui está perguntando o seguinte: explorando as cores da imagem, seu título, qual o sentimento que ela transmite? Então, o que é que vocês poderiam observar aqui, né? Deixa eu ver que essa obra tem características do expressionismo, a seres andrógenos, ao mesmo tempo que a gente tem aqui o cubismo e o muralismo mexicano. Ô, professora, o que é isso, o muralismo mexicano? O de Cavalcante, ele foi o mestre do muralismo. O muralismo eram pinturas pintadas gigantescas, né? Então, iniciou esse movimento no México e o de Cavalcante, ele é o mestre do muralismo. Aqui, um dos exercícios aqui para frente, Portinari também, ele é um dos artistas que vão fazer muitos murais, né? Pinturas gigantescas. Olha só, uso de cores tipicamente brasileiras, o verde e amarelo, unidos à expressividade das personagens retratados, né? Define o retrato do Brasil pelo pintor. Aqui na letra B, está perguntando sobre as características marcantes, né? A gente tem a dança, o carnaval, que é uma festa popular, a diversidade racial. Vocês colocaram algum outro elemento? A letra C, né, está dizendo o seguinte: de Cavalcante é considerado um artista que pintou o povo brasileiro. Quais traços presentes na imagem evidenciam as características dessa cultura? Oh, meu Deus, é porque eu estou pegando aqui atrasado, a gente já está na letra C. A letra C, né? Qual é a cor que mais se destaca na obra? E qual é a personagem que é destacada por essa cor? A gente tem aqui, né, que a cor é as costas dessa mulata, e é uma personagem recorrente, né? Ele pinta as mulatas nas obras dele. E a questão 7 é quais características do modernismo a gente pode destacar nessa obra. Então, a gente tem aqui o contraste das cores fortes e cromáticas, né? Características do cubismo, expressionismo, a obra de arte com engajamento social e a representação dos elementos da cultura popular brasileira, como o samba, o boêmio e a cena de rua e de bairros populares do Rio de Janeiro. Essa sessão na prática ficou difícil da gente fazer, né? Da gente pintar. Eu vou abrir aqui o capítulo 7, que já é de fato o modernismo no Brasil. A gente tem aqui a Tropicália, né? O movimento Tropicália, que é um movimento aí da partir da década de 50, com artistas como Rita Lee, né? Aqui tem, acho que tinha em algum lugar o nome de um por um aqui, não sei em que livro é. Rita Lee, Gilberto Gil, né? Ok. Então, o que o movimento Tropicália? O movimento Tropicália, ele parece que segue a linha, né? E hoje, eu estou escutando muito, muito mesmo, o que nós chamamos da nova Tropicália brasileira. Inclusive, coloquei no meu perfil hoje uma música de uma banda de Recife, chamada Academia da Berlinda. É uma banda que eu estou escutando muito, 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 muito. Vou colocar aqui um trechinho da música. Aqui é um movimento de resgate, porque, por exemplo, essa banda Academia da Berlinda, ela trabalha com a cumbia, que é um movimento, que é um ritmo caribenho, mas que a gente escuta muito no Pará, né? Escuta muito na guitarra de chimbinha. E tem afoxé, tem forró, tem um mix, né? E no tropicalismo, eles eles buscam, né, como no movimento antropofágico, trazer tudo que é de outras culturas, inclusive a cultura americana, né? Eles vão fazer experimentações. Vou colocar uma música, ó.
Aqui é uma cumbia, né, Jamel? Que é a música que eu coloquei no perfil. Ó, essa aqui já é na pegada de afoxé, ó. Ó. Ok. A gente pode trazer, assim, são os novos baianos, a nova Tropicália, tem um movimento crescendo, um movimento bastante crescente da nova Tropicália, né? Que é essa experimentação. Então, olha aqui, né? Visava a ruptura da música e da cultura popular brasileira com um caráter tradicionalista e nacional-esquerdista. Para isso, eles sugeriram uma universalização da linguagem musical brasileira, incorporando elementos da cultura jovem mundial, principalmente norte-americana, tomando como influência o rock. Se eu não me engano, teve um movimento aqui no Brasil de passeata que artistas tradicionais foram às ruas protestar contra a guitarra, para não trazer essa plasticidade da cultura americana, por exemplo, aqui para o Brasil. Então a gente tem que olha as obras de Cavalcante, né? Que a gente vê aqui as pernas das obras de Cavalcante. Então, ele partiu para a Europa na busca de novos horizontes, frequentou a boemia, né? Enfim, e retorna para o Brasil. E aí, aqui a gente tem uma escrita, né? Um trecho do que Mário de Andrade fala sobre isso. De Cavalcante não confundiu o Brasil com paisagens. E, em vez de pão de açúcar, nos dá sambas. Em vez de coqueiros, mulatas, pretos e carnavais. Então, a observação do Mário é que ele fala que é exata, porque nenhum outro pintor brasileiro personificou essa estética própria, dirigindo o seu olhar apaixonado para todo tipo de gente, né? Olha que tela linda. Gente, isso aqui é um choque, né, para a época. Olha, retratar o mestiço, né? Olha que como diz Alcione, você é um negão de tirar o chapéu. Não posso dar mole, senão... esqueci. Lindo, belíssimo. Olha aqui uma de Portinari. Aqui tá falando um pouquinho sobre ele, né? Sobre Portinari. Olha um muralismo ali. Vou colocar aqui para vocês. Cândido Portinari nasceu no interior de São Paulo, frequentou a escola de Rio de Janeiro, né? Vai para a Europa, fica por lá, igual a de Cavalcante. Em 31, volta para o Brasil e retrata em suas telas o povo brasileiro e a história desse povo brasileiro, né? Então, aqui, aquela tela, Os Retirantes, é de quem? Cândido Portinari. Olha como ele pinta a história, o povo, os retirantes, né? Que a gente associa tanto àquela tela, ao livro Vidas Secas, de Graciliano Ramos, né? Olha só, o muralismo, né? De Portinari. Lindo. Olha que lindo. Olha essa tela aqui. É uma tela de Ismael Neri, né? Que é um pintor brasileiro. Mas olha, se eu marcasse na prova aí, qual é a vanguarda que está em evidência aí? O que é que vocês marcariam? O que é que vocês diriam? Na qual tela, Pro? Na da... A de Ismael Neri aqui, ó. Surrealismo? Surrealismo. Exatamente. Acho que é surrealismo. Até as cores, né? O do lilás, do roxo, do azul, nos dá uma ideia de ser uma tela surrealista mesmo. Então, a gente tem aqui, né, o cinema brasileiro com a estreia, né, do Deus do Diabo na Terra do Sol, de Glauber Rocha. Terra em Transe. Então, a gente também tem esse movimento do cinema aqui, também o teatro oficina, né? As peças... Gente, ó, eu vou colocar aqui alguma coisa de Zé Celso para vocês pirarem. O cara era muito doido. Eu coloquei
alguma coisa, a galera ficou assustada. Zé Celso, teatro. É bem... Aqui. Pera que eu vou botar o fone, calma. Eu não vou passar tudo não, viu, gente? Oh, que pena. Tá vendo? Este vídeo pode ser impróprio para alguns usuários. Mas por que não coloca Tá vendo? Ó, Pera que Cristina, passa no recinto aqui. a Petrobras patrocinando tudo. Olha que doideira isso aqui. Vou passar algumas cenas. Pessoal, nessa cena, esse autor, Fiquei sabendo agora. esse ator, eu li uma entrevista dele que ele está aí defecando, correto? E ele defeca de fato aí no palco. Eu vou pesquisar para ver se não é viagem minha. Esse aí é o Pompilho Pomposo do Castelo Rá-Tim-Bum, né? E ele é a cara do Mário de Andrade. Eu acho que no filme sobre Mário de Andrade, ele faz Mário de Andrade. Devo estar atrasado. Ou pode ser só um alarme falso. Uma dessas fofocas sujas que espirram entre a pia e a privada. Na hora de botar no vaso a comida, uma vez mais antropofagiada. Fiquei sabendo agora de uma das práticas oficiais, das mais sensacionais das escolas públicas americanas e que fazem, sem dúvida, com que esse país se acredite na cabeça do progresso. Parece que entre os exames e provas a que submetem uma criança que entra pela primeira vez na escola pública, a chamada prova do licor seminal, do esperma, que consistiria em pedir... Ok, galerinha. Nós temos... É isso mesmo que eu estava pesquisando agora. Esse ator, ele defeca de fato no palco. Enfim, né? É. Qual a necessidade? Ninguém sabe. Também não entendi. Ele interpretou bem o personagem. O realismo da cena. O realismo da cena. O realismo da cena, gente. Isso é ator, viu? Isso é o que eu imagino, né? Beleza. Vamos lá. Este capítulo 8, né? Olha quem está aqui. Até os retirantes de Cândido Portinari. Então, quais elementos modernistas, sejam técnicos ou conceituais, podem ser percebidos nessa obra? Então, a gente tem o sofrimento dos imigrantes, as figuras esqueléticas, sentimento de fome, de miséria. 9 são identificados na tela, todos de formas cadavéricas. 2 adultos e 2 mulheres, 5 crianças. O sagrado e profano também a marca, né? Tem estrutura familiar como representação do primeiro e a iminência da morte. Condições de vida ruins, precárias. Mas há um elemento positivo aí, né? Não sei se é positivo, que é a criança. A criança, ela representa a esperança.
Não sei se vocês têm essa positividade, né, que eu estou aqui vendo. Aqui na questão 2, né? Alguém aí gostaria de mostrar a sua bela ilustração? Hein, pessoal? Professora, Precisa é não, horrível. A minha tá professora. ridícula, Ixi, extremamente ridícula. Precisa não. Pula essa parte. Nós prezamos pelas nossas visões. Foi uma tortura. Pula a parte, então. A questão 3 está perguntando o seguinte: quais as diferenças entre o muralismo mexicano e o muralismo brasileiro, né? Olha só, o muralismo mexicano teve um caráter revolucionário, porque eles utilizavam o muralismo como forma de denúncia, né? Contra a opressão. Já que as obras brasileiras, elas vão trabalhar com elementos históricos, características de pintura do autor, não tem esse caráter agressivo e social do muralismo mexicano, certo? Aqui na questão 4, é A, B e C, né? A gente vai falar aqui um pouco sobre o teatro, o filme O Deus do Diabo na Terra do Sol. Eu não sei se alguém assistiu a esse filme. Então, em Deus do Diabo na Terra do Sol, apresenta uma narrativa visual e revolucionária que buscava relacionar a dinâmica da vida do povo brasileiro em seu cotidiano mais autêntico. E aqui está perguntando o seguinte: qual o propósito do questionamento social realizado pelos artistas no cinema novo? Qual é a ideia dos artistas no cinema novo? Então, olha só, era fazer com que houvesse uma discussão em relação aos problemas nacionais, né, a realidade nacional, usar uma linguagem inspirada no povo brasileiro, exibindo imagens marcadas pela condição de um país subdesenvolvido, né, e formado por longos planos a realidade social brasileira. A questão 2 está perguntando, né, está pedindo para relacionar o movimento tropicalista com o cinema novo, né? Então, a gente tem aqui que a influência desse movimento para o movimento tropicalista, principalmente como, por exemplo, Caetano Veloso, que via na obra o escancaramento da realidade social brasileira, ocultada pelas classes políticas e burguesas do país, mas da forma que foi influenciado pelo cinema novo. Este também bebeu das fontes do tropicalismo, pois o filme Macunaíma, de José Pedro de Andrade, é considerada a obra máxima do tropicalismo aqui no Brasil. Vale a pena assistir, viu, gente? Macunaíma. Vou colocar aqui o trailer do filme. Top. Menino te mordeu, foi? Ele fica branco. Fiquei lindo! Sonhei que caiu meu dedo. É morte de parente. Ô, filme bom, viu? Viajado, viajado. Macunaíma, quando ele está indo embora, né, saindo das selvas para ir para São Paulo, ele passa pelaquela ponte, e aí ele que é um homem feio, ele vira um homem branco e bonito, né? Então, é viagem demais assim, essa obra. Ok. Vou pegar aqui. Vamos lá. A gente está na 4, né? Não, a 5 agora. Leia a canção Vamos Comer Caetano, de Adriana Calcanhoto. Vamos comer Caetano, vamos desfrutá-lo, vamos comer Caetano, começá-lo, devorá-lo, mastigá-lo, vamos lamber a língua. Com base na análise dos versos da canção, relaciona a canção de Calcanhoto, que foi composto no final dos anos 90, com o movimento antropofágico, né? O movimento Você viu como base teórica, ideológica, né, Caetano? Eu estava lendo ali, já embaixo. Porque tem 2 Caetanos. Eu não responderia isso, não, bem dessa forma como tá.
Então, quando a gente fala de comer Caetano, se no movimento antropofágico eu vou comer de outra cultura, de outro homem, para aproveitar o melhor, então, se eu vou devorar Caetano, né, se o eu lírico aqui da canção que Calcanhoto interpreta vai devorar Caetano, é porque vai devorar para aproveitar o melhor que ele tem, né, que essa é a base do movimento antropofágico. Aqui nós temos a última pergunta, né? Olha só, Red Maid, de Marcel Duchamp, que é o nome do dadaísmo. Observe com atenção a imagem que abre o capítulo. Na imagem, o maestro José Duprat aparece segurando um pinico. Qual a relação dessa atitude com os Red Maid de Marcel Duchamp? Lembre-se que aquele urinol, né, aquela obra Urinol é dadaísta e é uma obra de Marcel Duchamp. E aí esse maestro segura o quê? Um pinico. Então, olha só, em um formato caracterizado pelo movimento tropicalista, ele está coberto de alegorias relativas ao movimento, as guitarras, símbolo na nova musicalidade, carregadas por Caetano, a representação da migração nordestina nas roupas de Tom Zé, e a imagem clássica do maestro Rogério Duprat, com um pinico na mão, como se segurasse uma xícara, fazendo referência aos Red Maids. Olha só quem tá. Aqui, né? Ok, pessoal. Gente, é o seguinte. Eu deixei no roteiro de arte uma atividade já para vocês fazerem. Vocês conseguem visualizar aí o roteiro? Tô abrindo, pera. Sim, só um instante. Sim. Então, olha só, eu vou encerrar agora, a aula de arte termina agora, né, com a correção desses 2 exercícios. Então, eu não vou falar atividade para casa, seria ridículo, né? Aí eu criei isso aqui, pós-aula. Antiga atividade para casa. Porque esse momento nós estaremos no colégio, eu ia passar uma atividade para vocês. Então, o que vocês irão fazer? Vocês irão responder, né? Assistir a videoaula do capítulo, irão responder os exercícios da página 79. Se vocês quiserem se vocês quiserem se aprofundar no conteúdo, vocês podem assistir essa obra de Jason Pollock, né, que é um artista norte-americano. Ele que é o criador do Action Paint, que é uma técnica de gotejamento, né, de jogar tinta e construir murais, pinturas, né, muito interessante. Então, aqui está o link, né? E vocês irão... eu quero que vocês façam. Eu quero a nossa aula de correção no Zoom com muito barulho, com vozes querendo um atrapalhar o outro, para nós corrigirmos. Eu não quero mais ficar pegando a atividade de vocês, a não ser que uma atividade que vale a nota. Mas eu quero que vocês façam as atividades, para que quando eu falo assim, quem gostaria de responder, né, vocês de fato responderem. Então, eu vou observar como serão as outras aulas. Se não houver muita participação, aí eu começo a cobrar novamente as atividades por e-mail. Vocês sabem que é um saco, né? Eu ia perguntar isso agora. Pois é. Então, assim, o que eu quero? Faz atividade, lê, assiste a um filme, assiste ao trailer para a gente ter o que conversar nas nossas aulas ao vivo. Então, isso faz com que, quando há participação, há entrosamento, a gente não precisa ficar cobrando do aluno mandar atividade por e-mail. Então, não tem nada para enviar do capítulo 9 e também não tem nada para enviar do capítulo 10, viu? Eu quero que vocês façam atividades. Para quê? Para que nesse momento de correção a gente possa conversar, né? A gente possa trocar ideias. Então, é isso. E eu também não quero encher vocês de atividades, porque nessa unidade nós temos 2 paradidáticos. Nós temos o paradidático que é... Eu acho que são duas... eu acho que uma não sei se inclusive... É só um, não, Pro? É só um, qual que é? Que eu não estou lembrada agora. Ou é Capitã Jareia ou é Vida Seca? Eu tô com os dois. São os dois, Capitã Jareia e Vida Seca. São os dois. Então, assim... Só não, é só.
Eu quero aproveitar, eu não quero encher vocês de atividades de arte, nem de literatura extra, tanto é que eu estou colocando só atividades do capítulo, justamente para que vocês utilizem esse tempo extra para fazer as atividades do paradidático. Então, eu vou elaborar alguma coisa EAD, viu? O que nós faríamos em sala de aula, apresentação, pintura, não sei o quê, a gente vai fazer EAD. Lembrem-se, nós, professores, estamos aprendendo a mexer computador, aprendendo Zoom, aprendendo a gravar em sala de aula, a encarar uma câmera, gente. É difícil gravar as aulas. Não é fácil, não. As aulas ao vivo é mais fácil porque, assim, mais uma interação. Não é fácil. Então, da mesma forma que nós estamos nos reinventando EAD, vocês também precisam sair ficar só assim, correção, atividade, a gente também precisa... É só um pro. Ah, não, é dois. É dois. São dois. Que é o que a gente vai ver agora a parte da geração de tinta. Eu estou pensando que eu estou com dificuldade, eu ainda não sei o que fazer. Mas eu não quero encher vocês de atividades, colocar só os do capítulo, sem enviar nada por e-mail por enquanto. O que eu pedi para enviar por e-mail, envia, porque vai valer nota. Mas por enquanto ainda não coloquei nada, para que vocês respirem, né, para poder ler os paradidáticos e estarem preparados para quando eu passar as atividades. Então, já vão fazendo aí a leitura dos paradidáticos. Ok, então, eu deixo aqui essas atividades. Então, provavelmente, na nossa próxima aula, a gente vai fazer o quê? Correção de atividades, ou deixarei a aula livre para alguma atividade do paradidático. Então, provavelmente, na próxima aula, a correção dos capítulos 9 e 10. Eu quero aproveitar as últimas semanas antes do final da unidade para a gente trabalhar com paradidático. Beleza, pessoal? Beleza. Agora deixa eu compartilhar a tela, que eu quero falar agora sobre literatura, né? Literatura. Pessoal, quem chegou depois, a lista de presença é o nosso chat. Então, digita seu nome completo no chat. Vamos lá. Travou aqui. Oi? Tudo bom, Marla? A voz travou muito pra mim aqui. Olha, Vitor Gabriel tá aqui também. Não tô não. Peste. Misericórdia, menino. Se respeita, menino. Tô brincando, oxe. Não pode nem brincar, Para rapaz, de agora. travar, para de... Não. E parada. Pessoal, vamos lá. Nas atividades do capítulo 7. Vou passar por mim. Aqui nós temos a pintura de Tarsila, que eu até comentei com vocês que é como se fosse uma automutilação, né? Professora, que fase é essa obra da Tarsila do Amaral? Se for uma obra pintada em 1923, fase pau-brasil. O antropofágico é só em 28 e a fase social dela é só depois de 30. E aqui, além dessa obra A Negra, que foi pintada em 23 pela Tarsila, né, nós temos aqui um poema do Ronald de Carvalho. O Ronald de Carvalho, pessoal, ele também é um artista e na Semana de Arte Moderna, no primeiro dia, ele foi quem leu o poema Os Sapos, de Manuel Bandeira. Ele que sofreu a chuva de vaias, né? Do público. Então, vamos lá. Aqui vocês têm, né? Depois, observar e explicar de que maneira o quadro revela uma visão crítica do processo de formação do povo brasileiro, identificar as influências das vanguardas dentro dessa obra da Tarsila, fazer a leitura aqui, né, desse poema de Ronald de Carvalho. E aqui citar 3 características, né, de atividades econômicas, citar 3 atividades econômicas que o poema faz referência, que o poema faz alusão, né, observar as 2 últimas estrofes, né, em que sugere que o Brasil está às vésperas de um futuro grandioso, pois nasceu confiante, né, homem de amanhã. E aí vem a pergunta, qual será a feição do Brasil do futuro? E o que é que isso sugere em relação ao Brasil do século XX? Enquanto a miscigenação apresentada no poema
qual é a relação entre o poema de Ronald de Carvalho com a tela A Negra, né, de Tarsila do Amaral. Então, eu vou abrir aqui já as resoluções. Vocês podem tirar fotografia da tela, né? Porque apresentam aqui as respostas do gabarito. Então, olha só. Em relação à primeira questão, deixa eu abrir aqui a página do meu livro para eu poder acompanhar direitinho. Está pedindo para analisar de que forma crítica a Tarsila faz essa denúncia em relação ao processo de formação da sociedade do Brasil. Então, o que é que vocês deveriam analisar aqui, né? Que ela sinaliza a consciência, ela nos conscientiza, ela faz uma denúncia sobre a violência sofrida pelos negros no Brasil no processo de escravidão, mas aqui pós-escravidão, né? Porque a gente tem uma mulher, né, que se automutila para que o seio fique grande e a criança tenha, enquanto ela está trabalhando lá, a criança tenha acesso ao bico do peito para amamentar, né? Aqui na questão 2 está perguntando qual é a vanguarda europeia que inspira a confecção estética dessa obra. Então, o que é que vocês poderiam notar aqui? O cubismo, né? Deixa eu ver se tem alguma outra. E o expressionismo, porque é uma caricatura. Gente, essa obra da Tarsila do Amaral, vocês sabem o que é um ser andrógeno? Não. Não? Andrógeno, assim, a grosso modo, o andrógeno é quando a gente não sabe se aquele ser é um homem, se é uma mulher, se é humano, se é bicho. Andrógeno é que vem elementos de várias características. E esses seres andrógenos, por exemplo, observem como essa mulher negra, ela também tem o mesmo formato de cabeça do grito, daquela tela do Edward Munch, né? A mesma característica de algumas obras, de outras obras expressionistas, né? Então, aqui a gente, por exemplo, observa... Oi? A senhora falou do expressionismo, mas não seria um pouquinho de surrealismo? Eu não vejo muito expressionismo aqui, não, porque para ser expressionista tem que trazer uma atmosfera onírica, de sonho. As cores das telas surrealistas, a gente vai observar uma tendência quanto o azul, o lilás, o roxo, como aquela que vocês identificaram, aquela do Ismael Neri, que vocês identificaram lá em arte. Aqui a gente observa muito mais o cubismo, né, pelas formas geométricas, e o expressionismo pela essa androginia, né? Que a gente não sabe se é homem, se é mulher, se é humano ou se é extraterrestre. Aqui na outra questão, tá pedindo para que vocês façam a leitura, né? Do poema. E aí vem a questão 3. E aí está perguntando quais são as 3 atividades econômicas que Ronald trabalha nesse poema. Então, vocês podem ter colocado aqui atividades industriais, né? Porque são usinas que rangem, martelam, arfam. Agropecuária, humor de cochilas e planaltos, campainhas, riachos, aboiados e mugidos. A conversa dos fazendeiros nos cafezais, relativas ao mercado financeiro, baias de bolsas, empinando números como papagaios, referentes à mineração, a conversa dos mineiros nas galerias. Olha o tanto de coisa. Tá pedindo aqui 3, né? Mas aqui tem agropecuária, mercado financeiro, mineração. Aqui na questão 4, tá perguntando, né? Qual é esse Brasil do futuro? Né? Por que isso surge? Por que essa esperança de um Brasil? Nessa época, pessoal, as pessoas estavam apostando muito no Brasil. Né? O Brasil é tido como vamos crescer, vamos lá. A mesma sensação que a gente teve nos primeiros anos do governo do PT. Eu não estou falando bem ou mal de Lula, não estou aqui não tem nada a ver com política, mas nos primeiros anos do governo Lula,
a gente vê que o brasileiro está com muita fé no Brasil, né? Esse mesmo pensamento dessa época, né? Da primeira metade do século XX, 1910, por aí, a Belle Époque, Revolução Industrial. Questão 5. A questão da miscigenação apresentada no poema foi um dos principais temas. Em relação à miscigenação, o que a gente pode observar aqui, né? A gente tem deixa eu ver aqui onde. A pintura faz referência à amamentação, trazendo de maneira implícita um processo crescido de todo indivíduo. O poema faz relação ao desenvolvimento da identidade nacional. Além disso, a mulher apresentada no quadro da Tarsila possui traços físicos características da população negra, um dos formadores da identidade nacional, que sofreram violência dos colonizadores. Já no poema, ele celebra, né, essa miscigenação, apresentando os processos históricos pelos quais o Brasil passou, certo? Vocês têm um agora com você da página 46. São as melhores atividades, as atividades mais pensantes, né? São as discursivas. Ai, ai, a noite me chama, eu vou sair por aí. Ó lua de prata. Canção de regresso à pátria. Olha só, aqui é um poema de Mário de Andrade, né? Minha terra tem palmares, onde gorjeia o mar. Isso aí, pessoal, é uma paródia em relação àquele poema Canção de Exílio, de Gonçalves Dias, do modernismo, né? Minha terra tem palmeiras onde canto sabiá. Aqui... Oi? A sala tá no segundo, não? Esse tem um agora com você antes, na página... Peraí. 41. Ok. 41. Ótimo. Nós temos uma tela aqui da Anitta Mafalti. E aqui nessa tela... Esse aqui eu já corrigi com vocês, viu, gente? Em algum momento eu já vi essa Eu que tirei a dúvida com a senhora deve... Foi mesmo. Verdade, Gilberto. Eu abri, é verdade, obrigada. Então, olha só. Olha aqui, ó, eu vou abrir assim, da página 41. Então, aqui está perguntando quais relações podem ser estabelecidas entre personagens retratadas na pintura, qual é a relação entre o ambiente rural e urbano, sobre a formação do povo brasileiro, né? Qual é a proposta do modernismo apresentado na tela, quais elementos no quadro da Anitta que indicam que ela aderiu a essa proposta. Olha só, personagens são típicas de regiões rurais, né? Elas têm chapéu, carregam violões, andam a cavalo. Essas diferentes personagens apresentam traços da cultura popular presente no meio rural, demonstrando uma proximidade da artista com a cultura popular. Na 2, né, a mistura entre os aspectos urbano e rural se fundem por meio de uma celebração popular. Anitta era paulistana e viveu em um período de grande crescimento urbano de São Paulo. Por isso, os cenários de seus quadros contêm muitos elementos que misturam o urbano com o rural. Aqui a gente vê pessoas brancas, negras, pardas, indicando essa miscigenação. A festa é uma reunião pacífica, né, entre essas pessoas, né, que se dirigem a uma igreja, onde provavelmente vai acontecer essa festividade. Outro ponto, né, em relação às paletas de cores, ela usa muito verde, amarelo, que são cores nacionais, além da representação das pessoas do cenário, que são típicos do povo da cultura brasileira. Já nessa aqui da página 46, que é dessa tela aqui desse poema, dessa paródia de Oswald de Andrade, né? Oi. Rafael tá pedindo para a senhora aceitar ele. Ok. Então, aqui, por exemplo, é uma paródia, né, da canção do exílio de Gonçalves Dias. Então, Oswald de Andrade demonstra concordar com a ideia do poema original, de que a Terra é o melhor lugar do mundo. Só que o que acontece aqui? O Oswald de Andrade, enquanto o Gonçalves Dias é nacionalista, mantém
um sentimento de apego, né, à infância, ao nascimento, o Oswald de Andrade vai falar como ele cresceu nessa São Paulo que se modifica, né? Como ele cresce nessa grande São Paulo. Aqui na questão 2, a palavra Palmares, além de ser um hiperônimo, né, indica um local, indica não apenas a existência de árvores esparsas, mas de uma multiplicidade em relação à flora. Ainda faz referência a Zumbi do Palmares, que é o símbolo, né, da libertação dos escravos. O romantismo apresentou o elemento nacional de forma bastante idealizada, como se os povos que aqui conviveram o tivesse feito de uma forma pacífica, né? A idealização desse índio mitológico, desse índio medieval. E as atividades para a sala, olha o gabarito aqui, deixa eu tirar aqui. O modernismo pregava ideias radicalmente novas, ruptura total, linguagem livre, poemas com versos livres, experimentações. Eles tiveram como contribuição... aliás, os parnasianos contribuíram muito para os modernistas. Eu estou sendo irônica. Por quê? Porque contribuíram para que os modernistas não fizessem uma obra igual à dos parnasianos. Os Sapos, o poema que o Ronald de Carvalho lê, né, de Manuel Bandeira, no primeiro dia de Semana de Arte Moderna, é uma crítica aos parnasianos. Os Sapos são os parnasianos. Semana de 26, 3A, né? A semana de 22 foi organizada por esse grupo, uma nova intelectualidade que criticava a academia. Eles se baseavam, né? Buscavam nas vanguardas, principalmente no futurismo, uma estética para compor, né, aquela obra. Os modernistas pretendiam reconstruir a cultura brasileira sobre bases nacionais por meio de uma visão crítica da história e das tradições culturais. O Brasil como ele é um Brasil de verdade. Questão 4. De você, iaia, de você, iaia, de você, iaia. As imagens aqui a gente tem uma obra de Almeida Júnior, que é uma obra realista, se eu não me engano. E aqui a gente tem o Homem Amarelo, da Anita Mafaldi. E aí está perguntando as semelhanças e diferenças. Enquanto a primeira obra tem uma preocupação em retratar a realidade, a segunda obra ela é uma obra, embora seja um homem amarelo, gente. Esse homem está com hepatite B? Será? Não, é que no expressionismo, eles jogavam cores aleatórias, colocavam um roxo aqui, um amarelo, um azul, um verde, ia fazendo a composição ali, com cores diferentes no rosto, por exemplo. O quadro da Anita está relacionado ao modernismo por apostar em uma produção original da realidade, fora dos padrões considerados normais ou comuns, promovendo uma desautomatização do olhar. Eu estou acostumada automaticamente a olhar a realidade. Então, vamos olhar o que não é realidade certinho. A gente vai agora lá para o livro 3. E, ó, pessoal, a gente, aqui em literatura, o capítulo 7, 8, 9 abordam o mesmo conteúdo. Primeira semana do modernismo. Por quê? O capítulo 7 está falando o que é que vem. O capítulo 8 fala o que está. E o capítulo... Deixa eu abrir aqui o livro de vocês. O capítulo 7 vem falar sobre essa abordagem. Já o capítulo 8 fala sobre 2 artistas, o Mário e o Oswald. O capítulo 9 e 10 fala de 2 artistas, o Manuel Bandeira e o Alcântara Machado. Então, é o mesmo conteúdo, não são conteúdos diferentes. Falar, a professora passou 4 capítulos, mas o capítulo fala sobre a mesma coisa, não vou deixar um assunto da primeira semana da arte moderna
sendo que para a prova, porque é um capítulo a mais, sendo que o capítulo da prova vai ser um outro conteúdo diferente, né? Por exemplo, o capítulo 10, deixa eu ver aqui, capítulo grande da porra. O capítulo 10 já é diferente, o capítulo 10 já é a segunda geração. Então, o capítulo 7, 8 e 9 é um assunto só. Pré-modernismo em primeira semana. O capítulo 10, o capítulo 11, o capítulo 12 é segunda geração. Né? A geração de 30, que é onde a gente vai estudar os autores, José Lins do Rego, Jorge Amado, Raquel de Queiroz, José Lins do Rego, Jorge Veríssimo não, Érico Veríssimo e tantos outros. Ok, eu abri aqui o livro também. Então, vocês têm aqui, né? Eu iniciei a gravação da aula, eu já gravei sobre essa aula aqui, sobre essa tela, né, da artista que fala, que mostra São Paulo, né? Um pouco sombrio, com a escuridão, mas com as luzes, com o retrato de onde é São Paulo. Então, a gente tem aqui o trecho de Macunaíma, né? Macunaíma, que é o herói sem caráter. Então, Macunaíma é um herói desprovido de qualquer valor moral. Nasceu negro e feio. Foi parido por uma índia, Tapanhumas. Permaneceu sem falar até os 6 anos de idade, por pura preguiça. Vive na malandragem e era louco por dinheiro e por mulher. Ele tinha um irmão e toda mulher que esse irmão aparecia, ele roubava. A segunda mulher, por exemplo, ou foi a primeira, eles iam fumar uma erva no meio do mato. E aí a mulher achava que ele era um príncipe, gente. Que erva será essa? Eu não sei. Devia ser alguma erva alucinógena indígena, né? Maconha, doido. As referências, doideira mesmo, doideira. Mas, assim, a gente fala da maconha porque é a erva que a gente conhece, né? Que é alucinógena. Mas pode ser qualquer outra erva indígena para representar que os índios usam ervas alucinógenas para rituais. Então, essa história de Macunaíma também tem a parte de São Paulo, né? Em que ele vai em busca de um Muiraquitã. Nessa passagem, ele encontra um semitológico, galera, que arranca um pedaço da perna e fala. Aí tem um pedaço mesmo da perna no filme, aí ele começa a comer a parte. Aí o ser folclórico olha para a perna, olha para ele, olha para a perna, sai gritando, ele correndo no meio do mato. É doideira. Quando eu passei um trecho desse filme para os meninos do ano passado, do terceiro ano, os meninos ficaram assim, achando esquisito. Aqui também há uma obra, né, de Nilda Luz e uma obra Pobre Alimária de Oswald de Andrade, né? Então, nesse poema de Alimária de Oswald de Andrade, revela as contradições entre a modernização, mas também o atraso, né, de São Paulo, as restrições que o elitismo impõe para a modernização de São Paulo e que apenas um grupo, né, vai aproveitar dessas vantagens, né? Então, aqui nós temos essa sessão, eu já respondi aqui, né, nessa minha fala, mas eu vou abrir aqui as resoluções. Então, olha só. Essa obra, a questão 1, está falando sobre essa obra da Nilda, né? Então, o que é que vocês poderiam perceber aí? Que nós temos a estética expressionismo, por meio das cores expressivas, emotiva, mas que a gente também pode observar o futurismo, porque nós temos no canto inferior da imagem uma movimentação de automóveis e através em que a gente observa a velocidade, né? Esse rastro de luz aí no final, na parte inferior da tela. Quais influências vanguardistas são perceptíveis nesse trecho aí de Macunaíma? Então, a gente tem aqui automóveis, buzinas, elevadores,
Em relação à estética, a desconstrução da sintaxe, ele não coloca vírgula, coloca os substantivos assim de uma forma aleatória. Também remonta que é uma das características do futurismo, que é destruir a sintaxe, né? Não haver mais relação entre palavras. Aqui na questão 3, está falando sobre a dificuldade de Macunaíma quando ele chega a São Paulo, né? Associação entre Sagui e Açu, os elevadores estabelecida em uma base de movimento de ascensão, de subida, né? De ambos, ele faz uma relação dos elevadores com esse animal, com o sagui. No caso dos saguis, os animais sobem e descem rapidamente, das raízes à copa das árvores. No caso dos elevadores, as máquinas sobem do térreo do térreo para os outros andares, né? E nós também observamos aqui a relação e a semelhança com onças, pardas e buzinas, e em relação ao som, né, retumbante e explosivo que aproxima um animal das máquinas. O rugido da onça assemelha à potência e à vibração sonora emitido por esses objetos de fabricação industrial. Aqui na 4 está pedindo para vocês perceber as contradições, né, desse povo estabelecidas nesse poema Pobre Alimária. Então, aqui o que vocês podem perceber? Os atrasos, né, impostos ou manipulados por uma sociedade elitista de São Paulo. Então, há uma luta de uma modernidade contra os atrasos impostos por uma sociedade elitista. Então, os elementos associados à modernidade no poema são o bonde, o motoqueiro, os trilhos, advogados. E os elementos associados ao arcaísmo nós temos carroceiro, cavalo, chicote, né? Então, ainda aqui, o que a gente pode responder? Aqui eu já falei, né? A posição de absoluta subalternidade do cavalo em direção à oposição da máquina, né? Proeminência dos advogados. Então, a gente tem aqui o cavalo, o carroceiro, o motoqueiro e os advogados. A escala de forma. Aqui na questão 5, está pedindo para analisar a obra do Oswald com o poema da Nilda. Então, o poema sugere uma vida excludente e limitada da modernização. As restrições e o elitismo da sociedade da modernização paulistana tornam-se evidentes por meio das personagens que ocupam o bonde. Em contrapartida, observa-se a resistência de estruturas e instituições sociais arcaicas que representam a velha ordem de um Brasil pré-industrial. Esses elementos são perceptíveis com a presença do carroceiro e do cavalo, por exemplo. Nessa perspectiva, pode dizer que o processo e a rusticidade marcam a capital no poema, e na tela é representada pela modernidade mais idílica, né, de sonho, de desejo, né, quanto às luzes, os prédios e o movimento dinâmico da cidade. Vocês só tem uma agora com você, né? Que está na página 12. Esse poema, aqui nós temos Quando Morreu Eu Quero Ficar. Mário de Andrade, nesse poema, faz referência a vários locais de São Paulo, o cruzamento, né, da Rua Aurora, o largo onde... embaixo, eu já estava atrapalhando. O largo onde ele nasceu, os pontos em que ele conhece. Então, ele mostra que ele ama tanto São Paulo que quando ele morrer, ele quer que o corpo dele, ou fragmentos do corpo dele, estejam em várias partes da cidade de São Paulo. Já nessa música de Caetano Veloso, o que é que vocês têm aqui? Caetano Veloso, esse é o lírico da música, né? Santa. Quando chega, se assusta. Quando chega a São Paulo, se assusta. Mas logo depois ele cai em love, né? Ele se apaixona por São Paulo. Se apaixona perdidamente por São Paulo. É isso que vocês deveriam responder aqui nessa questão entre semelhanças e diferenças. E aqui nós temos o
Now is with you. As atividades propostas, né? Então, aqui vocês têm um trecho de Macunaíma, e aí está perguntando o seguinte: embora a escrita de Mário de Andrade revele cenas da modernização de São Paulo, não se verifica em seus textos uma visão ingênua sobre o processo ou sobre a urbanização. Explique como essa visão crítica é abordada nas cartas às Icamiabas, redigida por Macunaíma. Então, olha só, ele desconstrói a visão otimista da mecanização e da urbanização dos núcleos urbanos e revela os reveses sociais provocados por esses processos. Desse modo, evidencia-se o caráter excludente da urbanização por meio da alusão ao fato de que as classes populares seriam vítimas, né, desse processo de urbanização. O que ocorreria o quê? Um crescimento da miséria. A questão 2 está pedindo para que vocês interpretem, né, sobre essa questão dos cortejos e a vida do homem na metrópole. Então, aqui vocês têm a 2, né? Alguns flashes do cotidiano, no turbilhão de coisas da cidade. Então, o eu lírico ironiza o fato das multidões se deslocarem frementes e da mesma forma, ou seja, há uma ironia a relação do deslocamento de um grande número de pessoas, né, para a mesma direção. Como se pode verificar nos locais de transporte público de grandes cidades, nessa aglomeração de gente indo em uma mesma direção. A questão 4 está pedindo aqui para que vocês expliquem a sátira, né, nesse poema. Então, o que é que vocês podem observar? Aqui, o tom sarcástico quanto à presença de massas populacionais enormes em grandes cidades, né? E aqui nós temos a última estrofe: o eu lírico aproxima os homens que perdem sua individualidade e racionalidade quando se transformam em serpentinas e macacos dentro da cidade. A última questão tem aqui, né? Quando o português chegou debaixo de uma baita chuva, vestiu índio, se fosse num dia de sol, teria descido português. Então, aqui, né, ele satiriza como nós fôssemos colonizados por portugueses. Os portugueses nos vestiram, porque nós não tínhamos armas, nós não tínhamos poder bélico, né? Então, se fosse num dia de sol, se a gente tivesse grande, destemido, com pólvora, com arma, nós teríamos despido português. Se nós fôssemos uma sociedade avançada, nós teríamos dominado a Europa. Então, pessoal, aqui, né, eu fico por hoje. Deixo aqui a correção do capítulo 7 e 8, o gabarito aqui com vocês, né? Que vocês poderiam, ao longo da aula, tirar fotografia. Lembrem-se, escrevam o nome, porque quando eu sair do chat, a primeira coisa que eu vou fazer é salvar o vídeo, enviar para colocar no site da escola essa live de hoje e passar a lista de presença para a Ismênia. Então, se porventura você não digitar o nome, vai como faltoso, ok? Verifiquem aí se vocês conseguem visualizar o roteiro. Sim. Aqui é o roteiro de literatura. Sim. Né? A gente teve aqui, literatura iniciou um pouquinho depois, a gente fez a correção dessas atividades, ó. Os capítulos, para a próxima aula, eu deixo o capítulo 9 e o capítulo 10, em que vocês irão observar, vocês irão estudar 2 artistas. O que a gente aprende com Mário de Andrade e com Oswald de Andrade no capítulo 8? Mário de Andrade, ele tem como musa São Paulo. São Paulo é a musa inspiradora dele. O Oswald de Andrade cria poema piada. Oswald de Andrade, ele tem um tom sarcástico para falar sobre a colonização do Brasil. O Oswald de Andrade, ele coloca nas obras dele, né, palavras com erros ortográficos, verbos com conjugação de propósito, para justamente sair dessa perspectiva de academia, de norma, de regra, né? E aí, no capítulo 9 e 10, vocês irão estudar sobre Manuel Bandeira. Manuel Bandeira, ele escreve em diversas perspectivas. Manuel Bandeira é um artista que iria morrer em 2 meses e vive até os 82 anos. Então, os poemas dele são bem carpe diem. Aproveite o hoje, porque amanhã você não sabe se você está vivo. Mas ele escreve
de uma forma filosófica, de uma forma social, de uma forma lírico-amorosa. Manuel Bandeira escreve sobre tudo. E nós, nesse capítulo, temos um outro autor chamado Alcântara Machado. É um escritor que não tem grande evidência, mas ele escreve um livro muito famoso, que é Brás, Bexiga e Barra Funda, que são 3 bairros italianos em São Paulo. E aí ele, como italiano, ele vai falar, né, essa narrativa numa perspectiva de italianos aqui no Brasil. Então, os capítulos 9 e 10. Ao capítulo 10, ó, tem alguém com barulheira. Dá só uma segurada aqui que eu já estou terminando. Então, o 9, Manuel Bandeira e Alcântara Machado. E no capítulo 10, vocês irão ter a oportunidade de levar esse capítulo por apenas R$ 9,90. Oportunidade de ouro. Não fiquem fora dessa. O capítulo 10, vocês vão sair da poesia e vocês entrarão na prosa. Então, o capítulo 10, a gente inaugura uma nova fase da literatura do Brasil, que é uma fase chamada de geração de 30 ou geração regionalista. É aqui que a gente vê a prosa em grande evidência. E a geração de 30 também é chamada de neorrealismo, porque vai falar da verdade. Cada artista vai falar de sua região. Só que no poema é diferente. Enquanto na prosa a gente tem regionalismo, no poema a gente vê Cecília Meirelles, a gente vê Vinícius de Moraes voltando para a estética simbolista do sonho, do etéreo. Ok, pessoal, eu tenho que sair bem antes, né? Porque outro professor vai utilizar o login da segunda série. Então, na próxima aula, a gente já vai fazer aqui, ó, não é necessário enviar fotos das atividades. Eu quero vocês livres, com a mente livre, para se dedicar ao paradidático, viu? Dediquem-se ao paradidático. Então, não precisa enviar nada por e-mail nessas semanas, apenas se preocupem em resolver as atividades do livro e ler o paradidático. Fico com vocês aqui, eu quero saber se alguém tem alguma dúvida, se alguém quer que eu abra o gabarito novamente para tirar fotografia. Não, sim. Não. Então, Só se quiser para tirar, postar lá no grupo. Né? Acho que não. Ele é dentro do livro, mas esse vídeo vai para o YouTube, viu? Ok. Então tá tudo bem. Ok. Pessoal, um forte abraço para vocês. Bom final de semana. Por favor, fiquem em casa. Eu vou sair para onde? Eu tô no Tchau, acampamento. Fran. Valeu! Tchau, até mais. Valeu.